Fala turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo para o nosso canal, mais um da série Lei Seca Código Penal. Dando sequência, vamos falar dos crimes contra a incolumidade pública, sequência aqui do Código Penal. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muita gente aqui no crescimento do nosso projeto. Vamos lá, vamos para a leitura aqui do nosso PDF. Estamos aqui no título 8 dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1 dos crimes comum. Incêndio. Artigo 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Em que situação há aumento de pena? Parágrafo 1º diz que as penas aumentam-se de 1/3 nas seguintes situações. Inciso 1º, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Inciso 2º, se o incêndio é ainda, a linha A, em casa habitada ou destinada à habitação. B, em edifício público destinada a uso público ou obra de assistência social ou de cultura. C, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. D, em estação ferroviária ou aeródromo. E, em estaleiro, fábrica ou oficina. F, em depósito de explosivo, combustível ou inflamáveis. G, em poços petrolífico ou galeria de mineração. E ainda H, em lavoura, pastagem ou mata ou floresta. Portanto, aí casos de aumento da pena, no caso aí de incêndio, né? Incêndio culposo. Vamos entender então em que circunstância, em que situação se dá aí o incêndio culposo. Parágrafo 2º. Se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos, portanto. Explosão. Artigo 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Pena de detenção é de 3 a 6 anos e multa. O parágrafo 1º diz que se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogos. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo, a pena é de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Em que circunstância, né, vai se dar aí o aumento de pena no caso das explosões? Parágrafo 2º diz: as penas aumentam-se de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º do inciso 1º do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas nos itens 2, né, no inciso 2 do mesmo parágrafo. Modalidade culposa. Vamos entender então a explosão culposa. Bom, vamos lá. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeito análogo, pena de detenção de 6 meses. A detenção é de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, a detenção é de 3 meses a 1 ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Artigo 252. Diz que se expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, usando gás tóxico ou asfixiante, a pena de reclusão é de 1 a 4 anos e multa. Nesse caso, tem a modalidade culposa, o parágrafo único. Se o crime é culposo, vamos entender aqui, pena de detenção é de 3 meses a 1
ano. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivo ou gás tóxicos ou asfixiante. Artigo 253 diz que fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação, a pena é de 6 meses a 2 anos e multa. Então, só o fato de você estar fazendo o trajeto, transportar, você já incorre. Se você possui, em seu poder, se você compra, adquire de alguma forma, rouba ou fornece, vende, fabrica, você incorre, portanto, essa pena aí de 6 meses a 2 anos e multa. Inundação, vamos entender aqui sobre a inundação. Estamos no artigo 254 do Código Penal, que diz que causar inundação expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outro, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. No caso de dolo, a detenção de 6 meses a 2 anos e no caso culposo, perigo de inundação. Artigo 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculos natural ou obra destinada a impedir a inundação, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos e multa. Desabamento ou desmoronamento. Artigo 256 diz: causar o desabamento ou desmoronamento, expondo a vida de outro, a integridade física ou patrimônio de outro, e a pena aí é de 1 a 4 anos e multa, tá bom? Na modalidade culposa, o parágrafo único diz: se o crime é culposo, então a pena é de 6 meses a 1 ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Vamos entender o que traz aqui essa parte. Artigo 257 do Código Penal diz que se subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre de calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar o serviço de tal natureza, a pena aí é de 2 a 5 anos e multa, tá bom? Formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 256 diz: se do crime doloso do perigo comum resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade ela é aumentada de metade. Se resultar em morte, aplica-se em dobro. No caso de culpa, se o fato resultar em lesão corporal, aumenta-se da metade, e se resultar em morte, aplica-se a pena combinada ou ao homicídio culposo, aumentada de 1 a 1/3. Difusão de doença ou praga. Vamos lá. Artigo 256 diz: difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos e multa. Modalidade culposa desse crime diz aqui no parágrafo único que, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou conversão em multa, tá bom? Seguindo o capítulo 2. Capítulo 2 diz dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário. Artigo 250. Artigo 260 diz: impedir ou perturbar serviço de estrada férrea. Inciso 1º.
destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Siga o segundo, colocando obstáculo na linha. Você pega um galho de pau, alguma coisa lá na linha lá da ferrovia. 3. Transmitindo falso aviso acerca de movimentação de veículo ou interrompendo o embarque, ou embaraçando, o funcionamento do tráfego telefônico ou de radiotelegrafia. 4. Praticando outro ato que possa resultar em desastre. A pena nesses casos é de 2 a 5 anos e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1º diz: se do fato resulta desastre, a pena de reclusão é de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º, no caso de culpa ocorrendo desastre, a pena de detenção é de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º diz aqui que, para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circula veículos de tração mecânica em trilhos ou meio de cabos aéreos. Atentado contra a segurança e transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Artigo 261 diz: expor a perigo a embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar de qualquer ato tendente a impedir, dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1º diz: se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalho de embarcação ou queda ou destruição de aeronave, a pena é de 4 a 12 anos. Prática do crime com fim de lucro. Vamos lá. Parágrafo 2º traz aqui que aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou outrem. A modalidade culposa diz que no seu parágrafo 3º aqui diz que no caso de culpa, se ocorrendo o sinistro, a pena de detenção é de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a segurança de outro e meio de transporte. Artigo 262 diz: expor a perigo outrem meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento, a pena é de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º traz aqui que, se do fato resulta desastre, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º, no caso de culpa, se ocorrer desastre, a pena passa de 3 meses a 1 ano. Forma qualificada. Artigo 263. Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta em lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto do artigo 258. Arremesso de projétil. Artigo 264. Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado a transporte público por terra, por água ou pelo ar, pena de detenção é de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, e se resulta em multa, a pena é do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Coisa séria. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Artigo 265. Atentar contra a segurança ou funcionamento do serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outra utilidade pública, a pena de reclusão é de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 até metade se do dano ocorra em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento do serviço, incluída aí pela Lei 5.346 de 3/11 de 1967. Interrupção
ou perturbação de serviços telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, de acordo com a redação da Lei 12.737 de 2012, artigo 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento, a pena de detenção é de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem interrompe serviços telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificulte o seu restabelecimento, de acordo com a Lei 12.737 de 2012. Parágrafo 2º. Aplica-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Seguindo com a nossa leitura do Código Penal, estamos no capítulo 3, que diz dos crimes contra a saúde pública. Epidemia. Artigo 267. Causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Pena de reclusão é de 10 a 15 anos, incluída aí pela Lei 8.072 de 25/7/1990. Parágrafo 1º. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção de 2 ou, se o resultar morte, de 1 a 2. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos ou, se resulta em morte, de 2 a 4 anos. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação ao poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, a pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Omissão de notificação de doença. Artigo 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Artigo 270. Envenenar água potável de uso comum ou particular ou substâncias alimentícia ou medicinal destinada ao consumo, pena de detenção de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo de outro em depósito para fim de ser distribuída a água ou substância envenenada. A modalidade culposa diz aqui no parágrafo 2º que se o crime é culposo, a pena é de 6 meses a 2 anos. Corrupção ou poluição de água potável. Vamos entender em que circunstâncias e como se dá. Artigo 271 diz: corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo, nociva à saúde, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos. Modalidade culposa, parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena então passa a ser de 2 meses a 1 ano. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias de produtos alimentícios. Redação dada pela Lei 9.677 de 2/7/1998. Parágrafo. Artigo 172 diz: corromper, adulterar, falsificar ou alterar substâncias ou produtos alimentícios destinados ao consumo, tornando-a nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo, a pena é de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, exporta, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Parágrafo 1º. Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas com
ou sem teor alcoólico. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo. Redação dada pela Lei 9.677 de 1998, pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa. Parágrafo 1º traz aqui que nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou qualquer forma distribui ou entrega o consumo ou produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, incluído pela Lei 9.677 de 1998, também parágrafo 1º A, incluindo também entre os produtos, parágrafo 1º A, inclui-se entre os produtos a que se refere este artigo, os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnósticos. Parágrafo 1º B. Parágrafo 1º B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Inciso 1º. Sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Em desacordo com a fórmula constante no registro previsto no inciso anterior. 3. Sem as características de identidade e quantidade admitidas para a sua comercialização. 4. Com redução de seu valor nutritivo, com redução de seu valor terapêutico ou de atividade. 5. De procedência ignorada. 6. Adquiridos em estabelecimentos sem licença da autorização sanitária competente. Modalidade culposa do crime. Parágrafo 2º diz que se o crime é culposo, então a pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Emprego de processo proibido ou substância não permitida. Vamos entender em que circunstâncias chegamos aqui. Artigo 274 diz que empregar no fábrico de produto destinado ao consumo revestimento gasificado artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressa permitida pela legislação sanitária, pena de detenção, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Invólucro ou recipiente com falsa identificação. Artigo 275. Inculcar em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais a existência de substâncias de que não se encontre em seu conteúdo ou nele exija em quantidade menor que a mencionada, a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores. Artigo 276 diz: vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo o produto nas condições do artigo 274 e 275, a pena de reclusão é de 1 a 5 anos e multa. Substância destinada à falsificação. Artigo 277. Vender, expor à venda e ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Outras substâncias nocivas à saúde pública. Artigo 278 traz que fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou qualquer forma entregar o consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, a pena de 1 a 3 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a detenção é de 2 meses a 1 ano. Substâncias a
variada. O artigo 279 revogado pela Lei 8.137 de 27 de 12 de 1990. Medicamento em desacordo com a receita médica. Artigo 280 diz que se fornecer substância medicinal em desacordo com a receita médica, a pena de detenção é de 1 a 3 anos ou multa. Modalidade culposa, parágrafo único, se o crime é culposo, a pena de detenção é de 2 meses a 1 ano. Seguindo com a leitura aqui do Código Penal, comércio, posse, uso de entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica, redação dada pela Lei 5.727 de 1971, revogada pela Lei 6.368 de 1976, traz aqui no artigo 288 com a revogação. Exercício ilegal de medicina, arte dentária ou farmacêutica. Artigo 282. Exercer ainda que a título gratuito profissão de médico, dentista, farmacêutico ou sem autorização legal, ou excedendo, dos limites, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Charlatanismo. O que é o charlatanismo? Artigo 283 diz: inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, a pena de detenção é de 3 meses a 1 ano e multa. Então, se você tem uma medicação aí que não tem comprovação nenhuma científica, prova de nada, que ela faz tal milagre, e se você vende ou faz propaganda dele, como ali, se ali fizesse, de modo secreto, como algo infalível, você anuncia, você incorre então a essa pena, tá bom? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Curandeirismo. Artigo 285. Exercer o curandeirismo. O que seria o curandeirismo? Vamos entender aqui, Inciso 1. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. 2. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. 3. Fazendo diagnósticos. A pena nesses casos aí é de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Formas qualificado. Artigo 285. Aplica-se o disposto no artigo 258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo o definido no artigo 268. Beleza? Seguimos com o nosso Código Penal. Essa é a nossa lei seca. Você ainda não é inscrito no canal? Inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos com a lei seca aqui do Código Penal. Falamos de alguns crimes, algumas ações, algumas práticas de crimes aqui nesse vídeo. No próximo continuaremos aqui com o Código Penal. Até lá!